amigos, e atenção, olha, teve um moído naquela época ali da Epitácio, onde eu moro por ali, eu moro próximo. Era esse moído aí. O que é que aconteceu? Acusaram uma mulher de ter jogado o carro sobre as pessoas. Ela foi inocentada, ela que teve o carro depredado após passar por um ato bolsonarista na frente do quartel da Epitácio Pessoa. Nossa equipe conversou com o advogado dela, vamos ver. Estou de volta e muito bem, amigos da TV Arapuã. Quem não lembra daquele caso envolvendo a senhora Flávia Bonolo, que acabou se envolvendo numa confusão contra os manifestantes que estavam em frente ao batalhão de engenharia do Exército Brasileiro, que fica justamente aqui na Epitácio Pessoa, onde manifestantes, eleitores pró-Bolsonaro, ficaram concentrados muitos dias ali. Pois bem, em um desses dias, a doutora Flávia acabou se envolvendo numa confusão. E aí foi acusada de desacato à autoridade, lesão corporal e embriaguez ao volante. Chegou, inclusive, a ser processada. Pois bem, ela constituiu seu advogado, doutor Getúlio Souza, que depois de uma intensa batalha judicial, conseguiu provar a inocência de sua constituinte. Doutor Getúlio Souza, porque o senhor conseguiu, perante as autoridades judiciais, provar aí a inocência de sua constituinte e todas essas acusações pelas quais ela foi imputada e processada. Olá a todos. Bem, nós enfrentamos aí um processo judicial, uma denúncia do Ministério Público por embriaguez ao volante, lesão corporal, desacato e ameaça. Então, como eu disse, assim que fui constituída ainda na Central de Polícia, que nós iríamos realmente enfrentar o processo com a maior tranquilidade, porque realmente ela era inocente. Então, os manifestantes bolsonaristas, aquela época de acirramento político, na verdade, trancaram o carro dela, depredaram o carro dela, agrediram-na, e isso foi comprovado no processo, é tanto que o processo foi aferido por um juiz de direito e ele, na sua sentença, que foi publicada hoje, absolveu de todas estas imputações. Se negou a julgar apenas um processo porque não era de sua competência jurisdicional e remeteu para o juizado especial em decorrência da pena configurar o menor potencial ofensivo penalmente falando. Diante dessas situações não haveria outro caminho se não fosse a absolvição. Então todos aqueles xingamentos, também nós estaremos buscando as medidas judiciais cabíveis e os atores de segurança pública também que exacerbaram a atividade naquele momento também serão responsabilizados, como a gente já havia dito no momento que se constatou todo aquele abuso de autoridade por parte de alguns integrantes daquele corpo que fez aquele pronto atendimento. Muitos policiais atuaram nesse processo, obviamente que os bons policiais fizeram o seu trabalho, aprenderam, prenderam, enfim, levaram o veículo, só que tiveram alguns abusos e isso está sendo apurado. Algumas pessoas que bateram, quebraram o carro também já foram identificadas e serão processadas, obviamente, uma consequência lógica desse processo. Agora, o doutor Getúlio, o que realmente, de fato, deu início a toda essa confusão envolvendo sua constituinte e os manifestantes? Porque tem aquela máxima, né? Toda ação gera uma reação, não é isso? Na verdade, ela vinha trafegando na principal avenida de nossa cidade e naquele momento de acirramento político, todo mundo se lembra que estava interditado. Então, o carro dela estava com adesivos do presidente eleito e aí foi quando foi cercado isso e aí realmente ela tenta sair com o veículo para sair da confusão, do quebra-quebra. Acaba atingindo uma pessoa. Acaba eventualmente atingindo uma pessoa, mas como você bem disse, toda ação gera uma reação. A reação dela foi de querer sair. É tanto que eu não vou debater matéria já analisada por um juiz de direito em face de uma audiência de instrução, com promotor, advogado, as supostas vítimas e a acusada. Então, isso tecnicamente foi analisado pelo juiz e foi dada a sentença de absolvição. Então, diante desse fato, a gente deve acreditar no que está no processo, não naquelas narrativas à época que realmente tinha bebido, que nunca viu, que viram, enfim.
diante deste fato, nós estamos tranquilos como sempre estivemos, né? Doutor Getúlio, diante dessa absolvição dos processos, obviamente, quais serão as medidas cabíveis? Porque houve uma exposição da senhora Flávia, né? Foi público notório, a imprensa deu destaque a isso, né? Obviamente devido ao momento, como o senhor bem destacou. Diante dessa decisão judicial, pela absolvição dela desses processos, qual será o próximo passo a partir de agora? Bem, a imprensa fez o trabalho que é constatar um fato, né? Naquele primeiro momento ali, até os policiais envolvidos estavam atribuindo a ela aquele fato. A imprensa repercutiu o que chegou para ela. E se você resgatar a minha entrevista, eu dei uma entrevista para todos os meios de comunicação, disse que aquele policial à época estaria mentindo e que não aguentaria uma audiência de instrução que seria desmascarado. E eu continuo com o mesmo posicionamento, é tanto que está aí a sentença. Então, as pessoas que foram identificadas, dois, salvo engano, uma ou são dois que já tem um inquérito em curso e as outras serão processadas de forma privada. Então, a consequência lógica desse processo é isso. Do ponto de vista penal, a absolvição; do ponto de vista civil, a reparação a quem couber e lhe foi imputada alguma conduta ilícita. Durante todo esse processo, qual era o comportamento, o dia a dia da sua constituinte? Ela, naquele momento de superexposição, né, das fotografias, dos xingamentos, das exposições sociais, nas exposições de redes sociais, ela se sentiu abalada, obviamente. Precisou passar por terapia, precisou passar um tempo reclusa com sua família até poder voltar à sua normalidade. Esse processo aqui de absolvição repara um pouco, mas tudo que ela passou é de fato irreparável. Obrigado, doutor Getúlio. Parabéns aí. O senhor tem sido realmente um dos destaques do direito aqui na Paraíba e está aí a prova de mais uma vitória, um caso, de certo modo, complicado, né? Que todos acompanharam de perto e viram que não é um caso fácil, mas o senhor, com muita, digamos assim, com muito conhecimento de causa, conseguiu provar o contrário da sua constituinte. Eu agradecer sempre a gentileza do senhor sempre estar disposto a conversar com a gente sobre os casos que o senhor tem sempre estado à frente. Eu que agradeço o espaço, ela também agradece o espaço de poder dizer que foi absolvido, porque na maioria das vezes a notícia é da acusação, mas pouco se fala em absolvição. Então, uma pessoa que foi uma pessoa que estudou a vida inteira, com doutorado, com a segunda formação, nunca foi presa nem processada, de repente se vê em uma situação daquela, processada por 5 imputações penais, vendo todo aquele momento ali recair em cima dela e aguentar firme. E nós que trabalhamos tecnicamente não nos abalamos emocionalmente, mas ela com certeza sofreu muitos danos e o nosso papel creio que tenha sido feito e haverá de ser feito mais ainda no campo civil, mas no criminal não. Obrigado, doutor Getúlio. Enfim, a senhora Flávia Bonolo, absolvida dos processos, ela é imputada. Obviamente, como ministra, doutor Getúlio, ela agora vai buscar os seus direitos de reparação pelos danos e constrangimentos que ela passou durante todo esse processo. Com imagens de Ulisses Ferreira, repórter Rubens Júnior, para a TV Arapuã, a TV que a gente faz. Eu volto aos estúdios. Ok.